Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Morim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e toda terça-feira você encontra aqui no canal um vídeo falando sobre psicologia de uma maneira fácil que você pode trazer alguma aplicabilidade para o seu dia a dia. Hoje eu queria conversar com você a respeito da Síndrome da Cabana. Você já ouviu falar? Essa síndrome, o primeiro movimento a respeito dessa síndrome foi ouvido há alguns anos atrás e foi observado em caçadores que ficavam muitas semanas dentro das cabanas aguardando o fim do inverno. Depois desse período de isolamento, foi percebido que esses caçadores tinham uma grande dificuldade em voltar para a socialização, para a vida normal. Dentro desse movimento, isso pode ser notado também nos dias de hoje. Longos períodos de isolamento apresentam esse fenômeno psicológico. Nós apresentamos dificuldades para voltar para a nossa vida normal. E qual é a aplicabilidade disso nos dias de hoje? Com a pandemia do Covid-19, nós passamos por um longo período em isolamento. Isso em casa, longe dos nossos afazeres normais, muitos de nós trabalhando em casa, fazendo as nossas atividades cotidianas de uma maneira diferente. Dentro desse período também, nós desenvolvemos, não é nem que nós desenvolvemos, né? Mas nós precisamos adotar outras atividades e outras maneiras de socializar com as pessoas, ficando um pouco mais longe, mantendo o uso de máscaras, sem esse contato físico. Isso se prolongou aí por quase 2 anos. Nós ainda estamos vivendo dentro da pandemia, mas a vacinação avançando, isso tem ficado um pouco mais flexível. E esse fenômeno psicológico da Síndrome da Cabana pode também ser observado hoje em dia. Eu não sei você, mas eu passo por essa sensação. Uma dificuldade de voltar para a vida normal, de socializar ou de voltar a trabalhar exercendo as nossas funções de maneira simples e fácil como era antes. É muito comum se observar, talvez em você, talvez em pessoas que você conheça, esse medo de sair, medo de ir ao supermercado, de fazer atividades que eram muito comuns, voltar ao trabalho, voltar a se reunir com seus amigos, com seus familiares. E esse medo, essa ansiedade é esperado, justamente por isso que eu acabei de mencionar, por esse tempo que nós vivemos em isolamento. Acontece que isso não é saudável. Dentro de certo limite, é saudável porque se trata de uma infecção e que nós precisamos tomar os devidos cuidados. Porém, em algum momento isso vai acabar, nós vamos voltar de fato para uma vida normal. E voltando para essa vida normal, ou pelo menos afrouxando um pouquinho e tentando voltar para uma certa normalidade, esses sinais de medo, de ansiedade, dessa tristeza ou até mesmo essa falta de vontade de voltar para essas atividades pode ser prejudicial. Não significa que você tenha um transtorno mental. Isso não é um diagnóstico. São só características que nós precisamos ficar atentos nesse movimento de retomada. Se você percebe alguma dificuldade em você, dentro dessas atividades, de tudo que eu mencionei aqui, algumas dicas para poder te ajudar. Claro, se você tem acesso e tem interesse, procurar psicólogos, psicoterapia, nesse momento, vai te ajudar nessa readequação para retorno da sua vida. Mas sem esse processo de acompanhamento psicológico, você também já pode se organizar sozinho com essas dicas aqui. Primeiro, é importante que você tente manter uma certa rotina e tente aos poucos ir se expondo a essas situações que te deixam desconfortável, tomando todos os cuidados necessários. Utilize a sua rede de apoio.
Converse com seus familiares, converse com seus amigos, com aquelas pessoas que você se sente confortável em conversar, para que essas pessoas te ajudem a se sentir mais confortável nesse retorno. Se alimente bem, tenha boas noites de sono, faça exercício físico. Tudo isso vai te ajudar a voltar para uma certa normalidade. Você está vivenciando algum desses sintomas que eu listei aqui? Se você se sentir confortável, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar poder te ajudar. Não esquece de deixar o seu like para eu saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.